Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre essa debatedeira que houve aí entre Nando Moura e Nicolas Ferreira. Eu que não gosto muito de ficar citando tretas, até porque a treta é uma coisa muito ruim que tem substituído inclusive o debate. Eu não gosto da estética da treta, acho muito superficial. Parece que um está sempre querendo destruir o outro. Mas, porque o meu professor, Paulo Giraldelli, citou, eu vou seguir esse procedimento dele, simplesmente também porque o meu professor fez e eu me senti motivado a fazer também. Então eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes de mais nada, antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você, professor, venha para o debate público. Esse é o objetivo número 1 desse canal. Vamos para o debate público. Muito embora a filosofia não seja a tradição do debate, e sim, a filosofia é uma tradição dialógica, até porque no interior de um conceito, o conceito é em si, é algo nele mesmo. Então, o conceito em si, ele não é igualmente aberto ao debate como outros conhecimentos. Não que ele seja que ele goste de impor, mas o conceito ele é construído em torno dele mesmo. Então a filosofia ela é muito mais uma tradição dialógica entre conceitos. Não tem a estética tradicional de um debate. Então esse é o procedimento do conceito filosófico. E também eu gostaria de, além de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público, gostaria de dizer que o objetivo número 2 desse canal é combater o pensamento binário, que também está na treta. A treta é binária, né? A treta, ela sempre escolhe alvos fixos para demandar a sua artilharia. O debate, ele procura organizar as ideias, colocá-las em debate, e ainda que o debate seja bom, ruim ou razoável, as ideias são os principais objetivos de um debate. Mas na treta não. A treta você tem que destruir o outro, acabar com o outro. Eu acabei com fulano, né? Então, a treta ela é ruim. E eu acho que a tradição filosófica, nós professores, e também a tradição filosófica, pode trazer mais clareza às ideias para que a gente coloque um pouco mais a treta de lado, para que o debate mais qualificado entre, para que as ideias se tornem mais claras. Aí entra a filosofia. Então é isso. Tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. E lembrem-se, Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Nicolas Ferreira e Nando Moura em debatedeira. O debate e a treta tem estéticas diferentes. Inclusive eu gravei um vídeo, vocês podem procurar, a importância da treta. Porque a treta tem ocupado um lugar tão específico, sobretudo no debate político de hoje em dia, que o próprio presidente Bolsonaro, ele se apropria da estética da treta para se promover. Porque a treta, ela está sempre em busca de quê? Do espetáculo. A treta é o espetáculo, inclusive das ofensas. E como nós vivemos numa sociedade que é a sociedade do espetáculo, né? Onde o espetáculo da mercadoria faz com que as mercadorias dancem na nossa frente como se elas tivessem autonomia sobre nós. E numa sociedade de mercado, um político também, ele é, guardadas as devidas proporções, uma mercadoria que está no mercado da opinião, que está no mercado dos interesses em torno da política.
E a treta ela é fundada em um momento de hiperexposição do outro como o ridículo, né? A treta tem esse objetivo de colocar o outro como o ridículo. Então, muitas das vezes, uma pessoa sem argumento nenhum, como o menino lá, o Nicolas Ferreira, né? Muito embora eu tenha restrições a Nando Moura, mas ele tem um conhecimento de senso comum que dá para levar, né? Muito embora eu nem goste, eu nem ouço, né? Não ouço porque não é minha preferência, mas ele tem lá seu conhecimento de senso comum razoável. E o Nicolas Ferreira, sem comentários, né? Sem comentários. Mas o Nicolas Ferreira procurava sempre a treta pela treta mesmo, né? Chamando o cara dizendo que ele era travequeiro, ou seja, como se isso estivesse no debate em si, que foi a respeito das viagens, sobretudo das viagens do Nicolas Ferreira, juntamente com o presidente, né, a Dubai, né? Nando Moura chegou com alguns documentos de questionamento, e eu olhava aquilo e falava, Deus me livre de um dia voltar a participar de um debate desse, sobretudo com todo mundo vendo, né? E quando os dois chegavam no estúdio, as câmeras já estavam ali filmando os detalhes de tudo que pudesse acontecer, de todas as tretas que pudessem acontecer antes do debate começar formalmente frente às câmeras, né? Então, hoje a sociedade do espetáculo tem essa novidade ainda. É o espetáculo da ofensa, é o espetáculo do destruir o outro, acabar com o outro, esse é o objetivo. E muitas das vezes, essa maneira de se comportar, tendo que acabar com o outro, faz com aquele que tentou acabar com o outro mais, pareça que ganhou o debate. Inclusive, o Nando, apesar de ter levado um pouco mais de vantagem no debate, no sentido documental, eu não assisti tudo porque eu estou comentando, falando mais do significado dessas coisas do ponto de vista histórico, ideológico e filosófico, do que eu não estou tão preocupado com o conteúdo do debate, né? Poderia estar, mas não estou. Então estou colocando mais as coisas no sentido do que isso significa agora, nesse atual momento da sociedade do espetáculo, onde a treta é um dos principais ativos do suposto, do pseudo-debate político. Eu preciso acabar com o outro, eu preciso humilhar o outro. Então, seu travequeiro, como foi falado várias vezes ali pelo Nicolas Ferreira, que, né, muito ruim, assim, em termos de argumento, mas ele se utilizou da treta muito melhor que o Nando Moura. Então, ficou ali. Olha, Deus me livre de um dia voltar a participar de um negócio desse. Já tive algumas tretas aí no WhatsApp, no Facebook. Estou evitando, porque realmente não vale a pena, porque simplesmente na treta um tenta destruir o outro. E, né, a gente que estuda um pouquinho tem sempre alguma coisa, sempre alguma fonte, e quando o sujeito se vê sem fontes, ele vem com todo o seu arsenal de ofensas. O último aí inventou que meu pai era traficante. Aí eu saí, não dá, realmente não dá, né? Então é isso. Então a filosofia precisa entrar, né, nesses vãos para buscar a qualificação do debate, onde as pessoas parecem que hoje pensam com os dedos, né? Esse dia eu escrevi um texto chamado Digitoencefalogia, né? É como se os dedos fizessem parte da condição humana do pensamento, né? Então as pessoas estão sempre ali com os dedos nervosos nas teclas, buscando responder o outro, deletando informações, colocando informações, deletando informações. Naquilo que a pessoa aprende, ela já deleta. E essa maneira de construir conhecimento com os dedos parece que tem feito parte da nossa vida, né? É como se o conhecimento estivesse hoje apontado para a ponta dos dedos e nós pensamos com os dedos, absorvendo informações e deletando informações. Então, na hora da treta, sobretudo,
Parece que nós vamos pensando com os dedos, né? Eu tenho que responder, eu tenho que responder, eu tenho que responder. Então é o que eu chamo carinhosamente de digitoencefalogia, pensando com os dedos, né? E nessa maneira de pensar com os dedos, nós temos destruído uma das grandes instituições do pensamento, né? Inclusive do pensamento lógico, que são os argumentos, né? O que é um argumento? Um argumento ele é um conjunto de proposições. O que é uma proposição? Uma proposição é quando uma frase ela é afirmativa. O céu é azul, é uma proposição. Tem sujeito, predicado e o céu é azul é uma proposição. Quando uma frase é interrogativa, o que é isso? Quando uma frase é exclamativa, oh, que coisa bela. Ou quando uma frase é imperativa, venha cá, ela não é uma proposição. Porém, quando uma frase ela é uma proposição, ela é afirmativa. O céu é azul, a rua é larga, a mata é verde. Então, quando há um conjunto de proposições, eu tenho um argumento. Só que a treta, ela procura furar esse procedimento do argumento, porque nunca na treta, sobretudo as pessoas que não têm muitas fontes, elas procuram sempre ir mudando de assunto, né? E mudando de assunto. Você fala, o governo não respondeu aos comunicados da Pfizer, por isso também o Brasil atrasou na vacinação. Aí, ao invés da pessoa responder, não, mas o Lula, o Fernando Henrique, mas o Pedro Álvares Cabral, a galinha pintadinha. Então não há um conjunto de proposições que formam um argumento dentro do debate. As pessoas vão pulando de assunto e colocando no debate, igual o rapaz lá, né? Eles estavam falando de uma coisa e o Ferreira lá, o Nicolas Ferreira, mas você pega traveco, me prova que você não pega traveco. O que isso tinha ou tem a ver com o debate? Mas dentro de uma ala pseudo-conservadora, né? Pegar travesti é uma coisa... Eu nem sei se não pegou, se não pegou travesti. Tô nem aí pra ver se eu tenho tempo para ficar pensando se A ou B pegou travesti. Então, nós vivemos hoje o fim do argumento, né? A treta também tem essa estética de finalizar os argumentos, né? O importante é você destruir, é você atacar, é você ofender. E naquilo que você ofende, aparentemente você ganha. Você ganhou um debate, né? E o rapaz ali, o Nicolas Ferreira, me pareceu, né, um exímio tretador, né? Não é, qual seria a palavra certa, né? Da treta, um grande tretador, tem um grande debatedor e um grande tretador, né? Muito embora também, repetindo, eu nem vi o debate todo. Chato demais o debate, muito ruim, chato, né? Talvez se o Nicolas tivesse o mesmo nível de senso comum, mesmo eu não concordando, mas Nando Moura tem um conhecimento de senso comum mediano que dá para levar. Se o rapaz tivesse minimamente um conhecimento mediano que dá para levar, daria até para ver o debate. Mas ficou ali nossa, ruim demais. Ruim. Ele prejudicou ainda mais o debate, né? Que já tinha tudo para não ser bom, né? Mas aí me parece o Nicolas Ferreira com aquele montão de sofismas, né? Porque quando os argumentos eles não têm encadeamento lógico dentro de argumentos, né, que são formados por proposições, a pessoa vai infundindo sofismas, né? E o sofisma mais usado ali foi o sofisma de autoridade invertida, né? Tem o sofisma de autoridade. Sofisma de autoridade. Isso é certo porque o presidente da República falou. Então, se ele é presidente da República e ele falou, é certo. Sofisma de autoridade invertida. Mas você pega travesti, que foi o que o Nicolas tentou fazer ali, né? Tem vários sofismas. Alguns, qualquer dia eu vou colocar todos eles aqui. Mas o sofisma de autoridade invertida foi o mais usado ali pelo Nicolas Ferreira. E a treta usa muito o sofisma de autoridade invertida. Você
como aquele maluco lá, o Olavo de Carvalho, então, mas a fulana saiu pelada, né? Saiu nua, quer dizer, o sofisma de autoridade invertida, ele é muito utilizado na treta, né? Ele é muito utilizado na treta para destruir o outro, né? Então a gente vive essa fase onde até o pensamento, né? Onde até o pensamento a gente modificou, porque hoje em dia nós pensamos em rede. Todo conhecimento está em rede, está na rede. O que é conhecido está na rede, informações está na rede e o conhecimento está na rede. Então pensamos em rede. Então a própria maneira de pensarmos em rede já não é pensada da mesma maneira como antigamente, onde nós tínhamos, onde nós pensávamos em uma essência contrária à aparência, né? Então pensávamos segundo a lógica com seus princípios, princípio da identidade. O ser é idêntico a si mesmo, A igual a A. Princípio da não contradição, se A igual a A é diferente de B. E a terceira possibilidade está excluída. Depois, com o tempo, passamos a pensar segundo a produção. Tudo aquilo que pensamos de acordo com a utilidade, porque tudo precisa ter utilidade. Diante de uma sociedade mercadológica, industrial, onde tudo tem valor de troca, onde o principal objetivo é produção, lucro, consumo e acúmulo do capital. Então pensamos segundo... É por isso que muita gente pergunta, filosofia serve para quê? Porque a filosofia tem uma outra tradição. A filosofia vem desde antes da industrialização e ela procura... O desafio da filosofia é buscar o conhecimento, a sabedoria em si mesma. Filosofia, amigo da sabedoria. Então, na filosofia, procuramos. O desafio é procurar o conhecimento em si mesmo. Porém, hoje pensamos em rede. E ao pensarmos em rede, temos uma outra dualidade, que é entre o real e o virtual. E muitas das vezes nos perdemos ou nos achamos dentro de uma realidade onde o real e o virtual se encontram. Você vai numa loja fazer uma compra, o sistema está dizendo que o senhor não pode fazer a compra. Mas eu paguei, mas o sistema diz, ou seja, o que é real, o que é virtual, às vezes é difícil. Somos homens ou peixes dentro dessa nova realidade. Ou seja, como homens, habitamos a rede, mas se não cuidarmos de habitarmos a rede, podemos cair nessa rede. Habitamos ou caímos na rede? Habitamos ou caímos na rede? É um outro desafio dessa nova maneira de pensamento. E a treta aparece aí também, procurando colocar verdades ou realidades virtuais sobre o real. Né? A realidade do debate era sobre a viagem a Dubai, principalmente. Mas aí eu coloco uma realidade virtual diante do debate, que na realidade não tem muito a ver com o debate. Mas você pega travesti? Você é travequeiro? Então, a treta também tem essa possibilidade de as pessoas fazerem colocações que não estão dentro do debate, onde aparece o que eu chamo carinhosamente de a mentira nua. As pessoas vão falando mentiras, mentiras, mentiras que vão se propagando como mentiras nuas, onde a pessoa não tem sequer o cuidado de disfarçar. Mas como a realidade é proposta em rede, é dada na rede, a mentira nua também entra na rede e vai se promovendo como realidade que não é. Então, há toda uma virtualidade em torno do que aparece a nós. Real e virtual. Isso se confunde muitas das vezes. Mas aí vamos culpar a rede? Vamos culpar quem? O Zuckerman? Não, quem faz isso tudo somos nós. Nós propomos aos algoritmos a maneira dos algoritmos difundirem aquilo que colocamos. Se difundimos conhecimento,
informação real, os algoritmos farão, porque nós nos fundimos com a máquina, então os algoritmos promoverão isso. Porém, se promovemos fake news, se promovemos mentira nua, se promovemos esse espetáculo de fake, se promovemos esse espetáculo de ataques e de tretas, a rede também, os algoritmos vão nos organizar em torno dessa realidade. Então, é isso aí. Aproveitei essa debatedeira para falar um pouco da importância de nós, professores, estarmos no debate público e nós, filósofos, trazermos a clareza das ideias para a opinião pública ou a opinião publicada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, compartilhem esse vídeo e tragam pessoas para o canal para que a gente pense na nossa realidade. Ok, galera? Vocês são do coração.